Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Um ótimo domingo a todos vocês, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Último domingo de 2025, bora lá, tem algumas informações da Sociedade Esportiva Palmeiras para passar para vocês. Mais jogadores sendo procurados para sair e o Palmeiras segurando, quero saber o que vocês acham disso. E eu não tenho como não comentar sobre alguns trechos que saíram desse documentário que o Palmeiras resolveu fazer esse ano sobre a temporada, chamado Acesso Total. Vou comentar algumas coisas aqui sobre o dia que o Palmeiras perdeu para o Corinthians, para vocês entenderem mais ou menos como é que tá o Palmeiras, como é que foi o Palmeiras em 2025, e se o Palmeiras não mudar isso para 2026, nós vamos ter muitos problemas. Trago para vocês uma análise opinativa aqui, quero saber muito a sua opinião, beleza? Bom, galera, primeira coisa aqui, o Rafael Veiga tem recebido contatos, não é surpresa para ninguém, o Grêmio já fez contato atrás do Rafael Veiga, agora tem time dos Estados Unidos e o Palmeiras segue fechando as portas. O Abel acredita que o Veiga seja um jogador importante para 2026, tá? E ele é o treinador, ele que toma decisões, eu acho um completo erro isso, tá? Porque na minha cabeça o Veiga não vai ter condição de ser titular em 2026. Se a gente for analisar aqui, ó, com a volta de Evangelista, com o Andréas jogando mais avançado, com a volta do Paulinho, tendo o Vitor Roque, Flaco Lopes, claro que a não ser que alguém saia ali, onde o Veiga vai ter lugar nesse time? E aí você pensa assim, pô, Júlio, mas ter o Veiga no banco é legal? Tá, mas eu vou trazer um outro raciocínio pra você. Será que não era bom aproveitar que o Veiga tem nome, que ainda é um jogador importante no futebol brasileiro, e usar como moeda de troca, ou então, de repente, vender o atleta? É muito difícil falar sobre o Veiga, porque quando a gente está falando do Veiga, a gente está falando de um ídolo, de um cara que representa muito, um cara que tem uma das histórias mais bonitas que já vestiu a camisa do Palmeiras. Quem não sabe a história do Veiga, sempre foi palmeirense, tal, o vô dele pediu para jogar no Palmeiras e tal, é linda a história. Só que a gente tem que analisar momento, nós temos que analisar o atual cenário. O Veiga não consegue ser importante há um bom tempo. Ele fez aquele grande jogo contra a LDU, mas repito, se eu pedir para você falar outro grande jogo, você não vai lembrar. E eu não entendo porque que o Palmeiras segura tanto e fica tão assim, considerando o cara quase como inegociável. Esse dia saiu uma matéria do nosso palestra que o Palmeiras poderia negociar se chegasse uma grande proposta, mas não, o Palmeiras não quer, o Palmeiras não tá abrindo conversa pelo Martínez. Os times estão vindo atrás, veio o time da Dinamarca, veio o time dos Estados Unidos, o Palmeiras está fechando as portas. Por quê? Porque o Palmeiras, a diretoria e o Abel acreditam que o elenco que está aqui vai dar resultado em 2026. Pô, a gente só pode torcer, mas alguns jogadores aí eu acho um tremendo erro você ficar insistindo. O Cruzeiro está observando o Murilo, mas ainda não tem proposta pelo seguinte. O Cruzeiro pode ser que perca aquele Jonathan Jesus, aquele zagueiro jovem, que tem alguns times de fora de olho. A dupla titular do Cruzeiro é Vidalba e Fabrício Bruno, que fizeram uma boa temporada, na média os dois. E o Murilo poderia ser contratado também. O Murilo que caiu muito seu futebol no Palmeiras, vamos ser bem sinceros. E já falando aqui, galera, olha, dos jogadores que são considerados ali líderes, jogadores mais cascudos, experientes, que estão no Palmeiras há um certo tempo, tirando os jogadores Martínez, tirando Mikael, o Sousa, que eu negociaria também, se alguém pagasse o que o Palmeiras pagou, eu negociaria na hora. O Rafael Veiga, o Murilo e o Felipe Anderson são jogadores que, se eu tivesse proposta, eu negociaria. De verdade. Porque são jogadores que eu tenho um pouco de dúvida se eles vão dar a volta por cima. Eu posso até ser surpreendido, principalmente pelo Murilo, né? Porque ele jogou mal esse ano, em tese. O Rafael Veiga já vem mal há certo tempo. O Rafael Veiga, pra quem a gente não lembra, a gente questionava a titularidade dele no lugar do Luiz Guilherme, na época. Mas ele foi mantido. E o Felipe Anderson também, eu acho que ele não se ajuda. Por mais que muita gente fale que é o Abel... tenho as minhas críticas ao trabalho dele em algumas coisas, já falei pra vocês, vou até comentar mais uma aqui desse documentário, mas o Felipe Anderson também não se ajuda, gente, é um jogador que a bola, às vezes tá com a bola no pé, queima, dá uns chutes que a gente não entende. Mas ele queria jogar na direita, não, gente, ele pediu pra jogar na esquerda, alguns jogos ele foi bem, outros ele simplesmente some. Então acho que, eu estou falando de jogadores que têm salários bem altos, então se o Palmeiras conseguisse negociar, poderia pegar o recurso que tem nesses jogadores e investir em outro atleta. Lembrando que o Murilo depende aí da negociação lá, e o Palmeiras também, se vai querer negociar. O Palmeiras está fechando a porta para todo mundo, provavelmente fecha para o Murilo também.
Sobre o documentário que saiu, primeiro no documentário fica muito claro as frases, né? Ganhamos como time, tá aqui ó. Jogamos com coragem, competimos com caráter. Isso já faz um certo tempo que está lá, eu não consigo compreender o que eles enxergam nisso daqui. Colocaram essas frases em vários lugares do vestiário do Palmeiras, um negócio que não tem nexo. E outras duas coisas que me chamaram a atenção, uma roda que fechou ali quando o Palmeiras perdeu pro Corinthians. Inclusive tem uma crítica da Leila ao Abel Ferreira, que me mandaram um trecho, eu não assisti completo, eu não vou fazer isso comigo. Eu assisti alguns trechos que me enviaram. O pessoal, você viu isso aqui? Você acaba sapiando ali uma coisa. A Leila fica brava porque o Abel, depois do jogo contra o Corinthians, que ele foi xingado pela torcida, ele sente demais, né? Ele já falou que não vai esquecer, daqui a pouco tem uma frase que ele falou nesse documentário. E a Leila, tipo assim, olha, se a gente não tiver acostumada estar num time grande, não se acostumar com xingos, não dá, né? Ela é incomodada, ela claramente incomodada. Eu vi que o Rick também falou isso, o Rick Covil, um abraço parceiro. E isso é verdade. Você joga no Palmeiras. Meu amigo, em 2004, pra quem é mais das antigas aí, o Palmeiras empatou com o Santo André na Copa do Brasil em 2004. Foi 4x4 o jogo, tava 4x2 pro Palmeiras. O Marcos, chamaram o Marcos de frangueiro. O Palmeiras perdeu a classificação pro Santo André depois de ter empatado 3x3. Naquela época tinha o gol fora. Então o 3x3, o Palmeiras poderia empatar até 0x0, 1x1, 2x2 ou ganhar o jogo pra classificar. E o Palmeiras tomou um empate, 4x4, o Palmeiras ficou fora daquela Copa do Brasil. O Marcos foi chamado de frangueiro. Frangueiro Marcos. Que é pior do que pra um goleiro ser chamado de frangueiro. E sendo que nem foi culpa dele a eliminação. Então a Leila indagou no seguinte sentido: não estão acostumados, porque ela sentiu o Abel ali abatido e tal. Nessa ela tá certa. Nessa a Leila está correta. E o Abel acaba falando nesse documentário que as pessoas têm memória curta no futebol e ele não tem. E aí em seguida sai aquela imagem, aparece o vídeo dele sendo xingado pela torcida do Palmeiras naquele jogo contra o Corinthians. Ele, de novo, volta, se ele aceitou isso aí ir ao ar, e ele já falou que não esqueceu tudo. Só que é assim, Abel Ferreira. Mas é o seguinte, Abel, eu torço muito pelo seu sucesso em 2026, até porque, como eu sempre falo, você é treinador do Palmeiras, e como eu falei, não vou ficar aqui todos os dias falando. Quando precisar fazer alguma análise, alguma coisa, eu vou fazer. Mas você falou que não esqueceu o que a torcida falou pra você. Eu também posso não me esquecer do que você falou no começo do ano, que você ia embora no final do ano. Que, como o Ancelotti falou alguma coisa lá, cumpriu o seu contrato e aí seguir a sua vida. Eu também posso lembrar do contrato que você assinou com o Al-Sadd pra ir embora e depois você enrolou lá nos argumentos e acabou não falando a verdade. A verdade nunca veio, a Leila teve que pagar multa, que o time foi à FIFA. Isso também eu poderia não esquecer. Eu poderia não esquecer que você falou, porque o Abel se perdeu nas palavras, eu venho falando sobre isso. O Abel chegou aqui, ele tinha uma postura. O que me incomoda no Abel é o time, como se comporta em jogos grandes, em jogos decisivos, joga com medo a maioria. E também o Abel Ferreira quer falar demais. Ele tinha que treinar mais e falar menos. Por quê? Porque você deu uma entrevista falando que se o dia que você não ganhasse títulos, que você estava aqui para ganhar, seria um gosto ser despedido por uma mulher. Foi você que falou, Abel. Nada disso aqui eu estou inventando. Você falou isso. Então, da mesma forma que você fala que você não esqueceu isso que aconteceu, um episódio ali pesado, que você foi ofendido, tudo, a Leila até chegou e falou assim, quem tá em time grande tem que estar acostumado com isso. Porque você é aquele negócio, amor e ódio. Uma hora você tá lá no teto, você é o melhor de todos, fazem mosaico pra você e tudo. Outra hora, você perde 2 vezes pro Corinthians jogando nada, a torcida perde a paciência e acaba ofendendo. O torcedor também tem muita coisa pra lembrar sobre você. E mesmo assim a gente vai torcer em 2026. Então que tal deixar as coisas do passado pra trás e começar a olhar pra frente e começar a pensar um pouco mais como você pensava quando você chegou, não como você tem ficado ultimamente. Porque o Palmeiras hoje em dia, vendo aqui o vestiário do Palmeiras após a derrota pro Corinthians, é aquilo que eu venho falando pra vocês. Críticas não chegam pra ninguém. O jogador não tá ligando, o Abel não tá ligando, a Leila não tá ligando. Pra nenhum tipo de crítica. Pra eles o que eles estão fazendo é o melhor possível, ponto, acabou aqui, ó. Competem com caráter, jogam com coragem, ganhamos como time, essas coisas. Os relatos dos jogadores estão nessa linha. Então o Palmeiras tá se achando autossuficiente. Não, o que a gente tá fazendo aqui, se não ganhar tá bom. A gente vai pra 2026 com a mesma mentalidade. Como se nada tivesse acontecido. Veiga lá falando que,
nem a gente tem que sacudir a poeira, tal, levantar, nem tudo que acontece, nem tudo tá errado aqui no Palmeiras. Aí o Palmeiras vai pra uma reta final de Brasileiro, faz jogos horríveis. Vai na final contra o Flamengo, faz um jogo horrível. Contra a LDU fez um jogo horrível na ida. Poderia ter tomado 5 aquele dia e ter sido eliminado logo na ida. Mas essa questão do Abel falar que não vou esquecer o que aconteceu e tal. Você vê os jogadores ali com frases prontas, justificando derrota. Aí o Aníbal chorando, pedindo desculpa, legal. Aí o Veiga vem e fala nada com nada. Então assim, difícil, galera. Difícil, complicado. Pra quem viu o documentário, deixa seu comentário aí. Torcer, nós vamos torcer, mas não dá pra ignorar algumas coisas que acontecem, que aconteceram em 2025, que praticamente eles não levaram como lição. Então, se você não aprende, será que você não vai repetir os mesmos erros? Vamos ver. Grande abraço, desejo a você um excelente domingo e vamos ver os próximos episódios desse negócio, desse acesso total. Tinha um outro ano pra fazer um documentário, não? Tinha que ser esse ano. Meu Deus, hein? Um abraço, galera. É nóis.